Nos episódios anteriores, a gente percorreu um trajeto longo, mas necessário. Nós começamos no New Thought, passamos pelo neoliberalismo e chegamos à virada linguística. Agora é hora de olhar diretamente para o nosso presente político, o identitarismo contemporâneo, porque ele não surge no vácuo, ele é filho legítimo desse percurso. O identitarismo se apresenta, em geral, como uma política de reconhecimento, parte de uma constatação verdadeira. Há grupos historicamente marginalizados cujas experiências foram silenciadas, deslegitimadas ou distorcidas. Mulheres, negros, populações LGBT, pessoas com deficiência, todos sofreram e sofrem processos reais de opressão. O problema não está nesse diagnóstico inicial. O problema está no modelo explicativo que se consolida depois. À medida que a linguagem e a identidade passam a ocupar o centro da teoria social, a opressão deixa de ser compreendida prioritariamente como uma relação material, histórica e estrutural e passa a ser lida, sobretudo, como uma questão de nomeação, representação e validação simbólica. Quem é reconhecido? Quem é nomeado corretamente? Quem pode falar? Quem pode definir categorias? A política, então, se desloca. Em vez de organização coletiva, disputa institucional ou transformação das condições materiais de existência, o foco passa a ser o gerenciamento das identidades e o policiamento do discurso. Nesse contexto, identidade não é mais uma mediação, ela vira fundamento ontológico. Não é algo que se forma historicamente em condições concretas, mas algo que antecede o social e exige validação imediata. E aqui acontece uma inversão crucial. O sofrimento deixa de ser explicado pelas estruturas que produzem desigualdade e passa a ser explicado pela não validação da identidade. O dano não é mais prioritariamente material, ele é simbólico. A violência central passa a ser discursiva. Isso não significa negar que linguagem violenta exista, ela existe. Mas quando a linguagem vira a principal arena da política, o conflito social se transforma em disputa moral entre indivíduos. O opressor deixa de ser uma estrutura e passa a ser uma pessoa errada, mal informada, inadequada ou problemática. É exatamente nesse ponto que o identitarismo se torna perfeitamente compatível com o neoliberalismo que analisamos no episódio 2. Se o mundo é feito de narrativas, então mudar narrativas vira ação política suficiente. Se o problema é reconhecimento, então a inclusão simbólica resolve. Se a opressão é uma questão de discurso, então treinamento, reeducação linguística e cancelamento passam a substituir a organização coletiva. A desigualdade permanece, mas agora ela é administrada por meio de linguagem correta. E mais, o identitarismo compartilha com o New Thought um elemento central, a ideia de que a experiência subjetiva tem primazia absoluta. Eu sinto, logo é. A vivência individual vira critério último da verdade, blindado contra análise, crítica ou mediação histórica. Quando alguém questiona categorias, conceitos ou políticas, a resposta não é mais argumentativa, é moral. Discordar vira violência. Analisar vira apagar existências. Pensar estruturalmente vira desumanizar. Nesse ponto, a política se esvazia, porque sem mediação material, sem análise de classe, sem economia política, sem reprodução social, tudo vira disputa de linguagem entre sujeitos atomizados, cada um reivindicando centralidade moral a partir da própria identidade. O resultado é paradoxal. Em nome da diversidade, perde-se a possibilidade de ação coletiva. Em nome da inclusão, dissolve-se qualquer projeto comum. Em nome da emancipação, abandona-se a transformação das condições que produzem sofrimento. Nada disso significa que identidade não importa. Importa, mas ela não pode ocupar o lugar da análise estrutural. Quando ocupa, deixa de ser ferramenta e vira armadilha. No próximo e último episódio dessa série, eu quero fechar esse percurso perguntando: o que se perde quando a política abandona a materialidade? E principalmente, como recuperar uma crítica radical sem cair no negacionismo das opressões e nem no moralismo identitário? A gente se vê lá!